dia. Chegou final de semana. Está chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah. É com muito carinho que a gente recebe aqui nos estúdios mais uma vez ela que já é sócia desse programa, viu? Ela já se tornou sócia do nosso programa. Bom dia, Célia Regina, nossa psicóloga aqui do nosso programa Café com Esperança. Tudo bem, minha querida? Bom dia, João. Bom dia a todos que nos ouvem, né? Tá tudo bem, graças a Deus. E a gente tá mais uma manhã de sábado, né? Gostosa, iniciando o mês de dezembro, finalizando mais um ano, né? E a gente tá aqui para bater um papo, mais uma vez, com muita esperança no coração. Muito bem. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Vamos lá. Chegando aí no finalzinho do ano, né? O que essas vinhetas estão aprontando aqui, gente? Tem que parar tudo aqui. Calma. Vamos lá. Devagar. Atropelando tudo aqui. Vamos lá. Chegando o final de ano, todos nós, claro, temos aí um certo ato de dar uma olhadinha para trás, né? Muitas vezes a gente tem um certo receio de fazer isso, mas tem a via de mão dupla, né? Que a gente olha aquilo que passou e imagina assim, ó, quando mudar o calendário, sair do 2023 para 2024, tudo vai ser diferente. E a nossa conversa hoje é sobre tudo vai ser diferente. Célia, fica à vontade para abordar, porque muita gente tá achando que a coisa é mágica. Como é que é o assunto? É verdade. É importante, como o João disse, né? Nós vamos abordar esse tema, esse assunto hoje para a gente discorrer. É verdade que a vida da gente é feita de ciclos, de tempos, né? E é inevitável que quando vai chegando esse período do ano, dezembro, as coisas vão se modificando externamente, né? A cidade, as nossas casas vão tomando um outro formato de decoração, de propostas, né? E é natural que a gente entre nesse clima de propostas de mudanças. E aí é bom que a gente pense que nós somos pessoas, seres humanos únicos, né? Irrepetíveis, nós somos todos diferentes, com características às vezes parecidas, mas somos todos diferentes, somos únicos, né? Mas a gente entra nesse pensamento coletivo de mudança, de fechamento de ciclo. Isso é importante porque nos leva a fazer reflexões. E essas reflexões é que traz para a gente os sabores ou os dissabores daquilo que a gente fez na nossa caminhada dentro desse ciclo, né? Então, se a gente pegar agora, vamos pegar o ciclo 2023. E aí a gente começa a fazer reflexões. Tem uma música muito conhecida da Joana, né? Que tem uma frase assim que já virou até, às vezes, meme. Hoje é muito comum, né? Que pergunta assim, então é Natal, e o que você fez? É da Simone. Da Simone. Desculpa. Quem entende de música é o João, gente. Não sou eu, não. Eu tô aqui curioso da Joana. Por isso que eu errei. Mas, ainda bem que existe uma pessoa para cada coisa, né? Existe locutor, existe psicólogo. Então, e ela, na música, até pergunta, né? Então é Natal e o que você fez? O ano termina e renasce outra vez. A gente pode partir dessa pergunta, se a gente se sentir à vontade. Mas, como o João disse, a gente tem que lembrar, né, que a gente não é a passagem do ano por si só, ali aquela mudança de número no calendário, ela não vai fazer a vida melhor ou pior,
né? Ela não é uma passagem mágica. Então a gente tem que lembrar de algumas coisas que faz a gente fazer fechamentos de ciclos, e especialmente esses, né, de ano civil. Quando a gente está se preparando, né? Eu vou dar o exemplo aqui de uma vida de um estudante. Eu sempre gosto de pegar a vida de um estudante como exemplo. Se eu terminei ali o meu colegial, eu estou, quando lá no início do colegial, até a escola, minha própria família ou eu mesmo, começo a me preparar ou me pensar. Eu vou fazer um curso de faculdade? Eu vou me preparar para um vestibular? E muito antes desse vestibular eu já começo a me organizar. De que forma? Eu vou fazer um cursinho preparatório? Eu tenho condições de fazer essa prova só com conteúdo que eu estou adquirindo ou que eu já adquiri? E assim se dá o processo da escolha de uma faculdade, de uma carreira. Percebeu que tem um planejamento? E às vezes na vida da gente, no dia a dia, a gente esquece de fazer o tal do planejamento tão importante. O que é planejar? É eu olhar para aquilo que eu tenho, para a realidade que não está tão agradável, tão favorável, ou para uma realidade que talvez esteja favorável, mas é eu parar e olhar para esse contexto e fazer dali para frente uma caminhada, um planejamento para a execução de uma meta. Por que a gente fala que a passagem, o fechamento de um ciclo não é mágico? Porque a partir daquele momento, agora 2024, tudo vai ser melhor. Eu vou estudar, eu vou trocar meu carro, eu vou encontrar um bom relacionamento, vou encontrar um novo namorado, uma namorada, eu vou me casar. Mas isso depende das nossas atitudes. Aquela pessoa que vai fazer um vestibular, que quer buscar uma nova profissão, ela teve que ter algumas atitudes prévias. E hoje a gente não está conseguindo, na dificuldade da nossa vida, na correria, eu gosto de usar uma palavra, no frenesi da vida. O que é um frenesi? É algo que vou fazendo automaticamente porque eu preciso fazer, sem me autoavaliar. O que a gente observa dentro desse aspecto que você está dizendo, Célia, é exatamente essa questão que as pessoas hoje vivem nesse automático, né? E muitas coisas fazem até sem pensar. Não, tem que fazer, tem que fazer, e vai fazendo, vai enchendo a vida, e vai colocando tanto compromisso, tanta coisa, e coisas simples da nossa vida, do nosso dia a dia, como um bate-papo tão comum entre amigos, vão ficando para trás, não vão sendo colocados em prática. E aí a grande pergunta é, será que para esse próximo ano não seria uma atitude correta e sensata colocar coisas simples no dia a dia da vida? Desligar um pouco o automático? Então, é muito comum a gente ver hoje pessoas assim reclamando muito da falta de sentido da vida. E aí a pergunta que a gente faz, e essa pergunta é uma pergunta que a gente pode, a partir dessa nossa conversa de agora, a gente pode levar ela para começar a fazer as nossas reflexões. O que dá sentido para a minha vida? Ou o que está fazendo, o que não está fazendo sentido na minha vida? A grande dificuldade que a gente tem, João, e a todos que nos ouvem nesse momento, é porque o sentido da vida, ele está na minha essência, naquilo que me caracteriza como único. Então, o que faz sentido para o outro não necessariamente faz sentido para mim, para minha história, para o meu contexto de vida, para aquilo que no momento eu estou vivendo. Agora, se eu parar, e o João, eu vou pegar, o João bem colocou, será que não é necessário, né, parar e tirar coisas que até então eu achava que era importante
e coisas simples que fazem toda a diferença a partir desse momento? Ah, Célia, mas dá exemplo. Dou exemplo. A gente levanta de manhã com um script do dia na cabeça. E aí a gente pode começar dia a dia, de passo em passo, né? Hoje, a minha semana, uma coisa que é bem interessante, que a gente não tem o hábito de fazer, é escrever. As grandes empresas, aquelas empresas que são de sucesso, que são bem gestadas, né? Que tem um gestor inteligente, aquelas que fluem, eles têm todo um planejamento, essa empresa. E aí a gente tem nas nossas mãos a maior empresa que é a nossa vida. E a gente vai deixando isso correr. E a gente não planeja, a gente vai. A gente tem a maior empresa que é a nossa vida e o maior gestor dessa empresa, que é o tempo. O tempo é que é o gestor da nossa vida. E a gente não combina uma coisa com a outra, tempo e vida. Por quê? A sociedade, a vida, tem exigido de nós muito, mas é muito. Muita paciência, muito trabalho. A gente tem uma vida que exige da gente um consumo exageradamente exacerbado. A mídia, a sociedade prega pra gente consumo e satisfação. E isso tem gerado uma insatisfação muito grande no nosso modo de viver. E fala, sério, mas o que isso tem a ver com fechamento de ciclo? Tem a ver é que a gente tem que, como o João disse, a gente tem que começar a colocar aquelas metas que são cabíveis na minha vida. O que hoje eu, Célia, eu vou pensar o que eu quero para o meu 2024? E aí a gente tem que pensar em algumas coisas. Em qual área? O que eu quero para o 2024? Eu quero na minha área, na minha saúde? Eu vou colocar uma meta tangível, então, para que eu tenha uma saúde melhor daqui para frente. Eu quero alguma meta financeira, profissional, e eu tenho que fazer metas que eu consiga alcançar, porque senão eu só vou ficar naquele portal mágico. Nossa, no dia 31 eu vou pro mar, eu vou passar o ano novo no mar, e lá eu vou pular 7 ondinhas, ou fazer promessas. E tudo vai ser diferente. E tudo vai ser diferente, não vai ser. Você vai chegar o 2024 pro 2025 com a mesma frustração, com a mesma irrealidade da sua vida. Com o mesmo vazio existencial. Com o mesmo vazio, né? Então, colocar metas cabíveis, financeiras. Ah, eu quero trocar de carro. Eu quero melhorar algum espaço na minha casa. Como que você vai fazer isso? E aí a gente tem algumas dicas que a gente pode fazer isso. Isso né? É importante. Isso é muito importante. Ter dicas, porque, como a Célia disse agora há pouco, não é um botão mágico, não é digitar algo aqui e dar enter. Não funciona assim na prática. Apesar que muitos queriam que fosse, mas não é assim que funciona. Então tem que colocar... Vamos colocar como degraus, que você vai subindo pouco a pouco, né? Para que esses objetivos sejam alcançados. E ela disse algo que há muito tempo eu queria ter ouvido alguém dizer: colocar metas cabíveis. Porque, Thiago, esse ano eu lutei, né? Não sei se você luta também, eu lutei para perder 10 quilos, eu perdi 5. Eu achei isso. Você achou esse, Thiago? A gente... Então, assim, eu vou trabalhar o ano que vem para perder 7, que eu acho que eu dou conta, né? Dentro da medida. E aí, quais são esses degraus? Isso é muito... Eu queria, antes de falar dessas metas, dessas estratégias, queria dizer dessas metas cabíveis, porque, João, a gente tem que fazer um olhar, a gente tem que ter um auto-olhar. Olhar mesmo. E, pessoal, eu queria chamar muita atenção de todos nós, e isso eu chamo atenção para mim também, porque se eu coloco uma meta muito alta, eu vou dar como clareza assim, eu preciso
Uma meta financeira. Eu quero trocar de carro. E aí, qual seria... Carro hoje, você tem carro de muito popular de 30 mil, a carro de 500 mil, 1 milhão, né? Eu sei que nesse ciclo de 2024, eu não consigo bater uma meta de trocar um carro de 500 mil, de 1 milhão de reais. Mas eu sei que se eu planejar e eu procurar conhecer o assunto de como que se faz um planejamento, como é que eu posso planejar para trocar de carro? Eu vou comprar uma carta de crédito, um consórcio de carro? Eu vou procurar saber como que acontece os feirões de carro, se eu quero dar uma especulada ali? Eu vou procurar concessionárias de carro? Eu vou trabalhar, eu vou somar... com um amigo que eu falo assim, vou somar com meu pai, com a minha mãe, com meu esposo, para que a gente alcance isso junto, ou a meta minha sozinha? O negócio que a gente, como o João disse, a gente está vivendo a vida tão automático, porque tudo para nós hoje é pronto. Tudo a gente quer pronto. E a gente está nessa era. Apertei o controle do controle da televisão, ela liga. Eu apertei o touchscreen da minha tela, ela passa. E tudo existe um comando. E a gente esqueceu, como eu falei, que a maior empresa, que é a vida, quem comanda ela somos nós. Mas nós não perdemos o controle dela. Na sua grande maioria, a gente perdeu esse controle. É onde a gente fica vivendo no automático e esquece que a gente tem que parar e comandar. O controle da minha vida, da gestão do meu tempo está comigo. Outra coisa que me preocupa ou que me incomoda hoje é que as pessoas falam assim: não tenho mais tempo para isso, não tenho mais tempo para fazer coisas simples, como o João disse. Eu passei por uma experiência há poucos dias e quem convive mais de perto comigo viu que eu fiquei chateada. Por quê? Eu tenho uma pessoa amiga e eu sou assim, eu gosto de sentar, eu gosto de conversar, acho que é importante ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é o que está adoecendo as pessoas, que muitas vezes não conseguem mais, né? Acha que conversar com um amigo, sentar para tomar um café, fazer uma visita é perca de tempo. E lê do engano da nossa parte, né? A gente precisa, eu já falei em alguns programas aqui que eu tive a oportunidade, o que nos enriquece, a gente cresce autores da psicologia, hoje a filosofia, tantas teorias que explicam. Nós, seres humanos, nós crescemos na presença do outro, no que a gente chama de alteridade. Se não for na presença do outro, eu não cresço. É o meu próximo que desenvolve em mim potencialidades e que me ajuda a melhorar as minhas dificuldades. Tem acho que é um livro, né, que fala: quanto pior a pessoa que eu convivo, melhor para mim, porque aquele que às vezes é tão difícil faz com que você desenvolva técnicas até de sobrevivência. Sim. Né? Faz com sim. que você estude, você conheça, você aprenda para lidar com ele e com tantos outros que estão à sua volta, não é isso? Não tem como fugir. Não tem. Não tem como fugir. É na presença do outro que eu cresço. Porque se eu convivo com uma pessoa que é muito difícil, eu tenho como me avaliar e pensar: será que eu faço dessa forma? Será que eu sou tão difícil também quanto essa pessoa? E aí ou eu penso assim, quando eu conviver com outras pessoas, eu não vou fazer isso que a pessoa está falando, porque é muito difícil conviver com alguém assim. De alguma forma te ajuda. Ajuda, você se corrige ao conviver com uma pessoa difícil. Você aprende a não fazer o que o outro faz. Aprende a não fazer o que o outro faz. Exatamente. Mas hoje a gente nega o tempo todo. E ao negar,
Eu falo, todo processo de cura, o primeiro passo de um processo de cura é a aceitação. Eu preciso aceitar que isso dói em mim, que isso é difícil em mim. E aí a gente está falando de metas cabíveis. Parece que eu deixei o assunto de lado, mas fiz todo esse caminho para a gente entender que a gente é único, que a gente precisa ter o controle. Quem tem o controle da nossa vida, da gestão do nosso tempo, somos nós. Somos nós. E coisas pequenas, né? Coisas que a gente esqueceu de fazer, que retoma, que faz essa chamada para o autoconhecimento, para a autopresença. É interessante isso, né? A gente, essa expressão autopresença, a gente não se sente mais presente nos lugares, nem na nossa vida. Você tá num lugar, mas você tá ligado daqui uma hora o que eu vou fazer, amanhã o que eu vou fazer, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, quando meu filho crescer, quando eu formar, quando eu receber tal salário. E a gente perdeu a autopresença. Isso, a questão das mídias sociais, do mundo virtual, também influenciou? Muito. A mídia, essas redes sociais, tirou de nós a nossa presença real. Porque você está ali do lado da pessoa que você ama, às vezes preparando o jantar, mas você está ali no mundo virtual, de repente você está, mas você não está. E você não vive a presença, né? E você não está nem para o outro. E o que mais me preocupa ou me incomoda, João, ao observar o ser humano, ao me observar, é que a gente não se sente mais presente nas coisas. Você vai num restaurante comer uma comida que você queria, você vai na casa de alguém, mas você se perde ali, né? Você está no próximo evento, no próximo compromisso, você está pensando que queria descansar. É o que a gente chama na psicologia do aqui e agora. Tem uma técnica da psicologia que chama mindfulness, que significa o aqui e agora. Eu estou comendo, eu preciso sentir o sabor da comida que eu estou comendo. Eu não consigo mais. Eu acabo de comer no lanche da tarde, muito dificilmente eu lembrei o que eu comi no almoço. Eu estar aqui nesse momento, eu tenho para fazer efeito. Isso é muito interessante, parece coisas assim, muito fora da realidade, mas a partir do momento que eu fiz o compromisso com Café com Esperança, o meu dia começou às 5:45 da manhã para estar aqui. Eu estou aqui. A minha presença é real não só no microfone que eu falo, na câmera que me filma, mas a minha presença é real para uma dimensão de pessoas que nesse momento, para mim, faz todo sentido falar. Quando der o nosso tempo de encerrar esse Café com Esperança, aí eu parto para uma outra realidade. Mas a gente perdeu essa presença, a autopresença. Eu estou, mas eu não estou, né? E isso dificulta a gente olhar para a vida, olhar para os fechamentos de ciclo com mais sabedoria, com mais alegria. A gente hoje é muito difícil a gente, parece que, encontrar alegria, né? E a gente precisa resgatar a alegria. Principalmente a alegria nas coisas simples, né? Alegria nas coisas simples. E aí, pra gente passar agora, vamos falar do 2024, né? E aí que eu olhei pro 2023, vi algumas coisas que não foram legais, algumas coisas que eu não produzi como eu gostaria de produzir, que eu tivesse produzido. João falou ali de emagrecimento, né? É uma realidade de muitos, inclusive a minha. Que é uma realidade que você tem que se esforçar muito. Alimentação, atividade física com regularidade, ver a saúde física ali, questão de exames laboratoriais, vitaminas, enfim. E aí a gente precisa
quando a gente fala de metas tangíveis, de metas cabíveis, o que eu consigo? Não, 2024 vai começar e eu vou fazer uma caminhada de 10 quilômetros todo dia. A minha realidade não é essa, caminhar 10 quilômetros todo dia. Eu tenho tempo para caminhar 10 quilômetros por dia? Eu tenho condição física? Não, minha realidade é caminhar 3 quilômetros por dia. É muito mais cabível do que eu caminhar 10 quilômetros um mês e falar, não, cansei. Isso que é a realidade cabível. A minha realidade é trocar um carro até X valor, porque senão eu não vou conseguir. Isso não é a minha realidade. Então, uma das coisas, o primeiro degrau para a gente fazer de fato com que o tempo seja gestado de forma muito proveitosa, é especificar as metas. Senta, pega um papel, um cadernetinho, uma folha que depois você vai pregar lá na porta do seu guarda-roupa, na porta da geladeira, e todo dia você vai passar por aquilo escrito. Desenha, né? Sabe aquela coisa que é desenhar? Escreve, seja bem específico. Não faça mais do que 3, 4 metas, né? Tem uma meta de saúde, uma meta de relacionamento, eu quero ler mais, eu quero estudar mais, eu quero trocar de trabalho. Mas como que eu troco de trabalho? E aí é o segundo degrau. O como eu vou fazer, mensurar qual que é a forma que eu devo fazer isso. Primeiro eu especifico, eu escrevo, eu desenho, né? É muito interessante hoje em dia, as pessoas formadoras de ideia, né? Os coachings, psicólogos, filósofos, dizer pra gente desenhar mesmo, né? E pegar a estampa, né, de uma coisa que eu quero e colar, fazer como se fosse um cartaz, um painel, e colar ali e escrever, né? E aquilo, visualizar aquilo todo dia. Pode ser feito assim também. Mas agora eu acho que o como eu vou mensurar é isso que eu falei. O como, a maneira com que eu vou fazer. A minha atividade física, para mim, Célia Regina, ela rende na parte da manhã. Para render, para mim, eu preciso levantar antes do meu trabalho, fazer atividade física, porque ali eu sei que eu rendo. Se eu deixar ela para o final da noite, eu nunca vou lá. Eu nunca vou fazer atividade física. Porque todo dia eu tenho um compromisso à noite. Então, eu também não consigo à noite. Aí é burlar. Aí eu me auto-saboto todos os dias. Então, eu tenho que saber mensurar de que forma que é possível para mim realizar, né? Um terceiro degrau é atingir. Eu senti que eu estou atingindo o meu objetivo. Até porque isso motiva, né? Motiva. E aí a gente cai num outro degrau que é ser realista. Que não deixa de não ser também o que eu já coloquei. Qual que é a minha realidade para conseguir fazer o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer, aquela meta que eu coloquei para fazer. Isso é muito importante, a gente ser realista. Não é fazer o que o outro vai fazer. Se eu pego a minha meta, mas eu quero fazer com a realidade do João, isso não vai dar certo. A realidade do João é do minha mãe é outra, do meu vizinho é outro, do meu colega de trabalho é outro. Tá vendo que a gente conversa e chega num determinado, a gente chega naquilo que é comum? Sou eu. Eu sou único, né? Então a gente tem que pensar muito nessa realidade. Aquilo que me cabe. A roupa que cabe no meu corpo dificilmente cabe tão bem no corpo do outro. Então eu tenho que me vestir da minha realidade. Eu tenho que me vestir daquilo que é próprio de mim, né? Lutando sempre para fazer algo a mais, para melhorar, né? Sim. Mas dentro das suas... A gente vai... Sua realidade. Voltando a dizer, não é nada mágico. Isso requer esforço, disciplina, determinação, né? A gente até conversava fora do ar, exemplo, que final de ano o pessoal gosta muito de vestir o branco, né? Sim. Eu vou vestir branco, vou manter paz. Mas como está o seu interior? Se ele não estiver em paz, se ele estiver em guerra, não vai ser a cor da roupa que vai transformar a sua
sua vida em uma plenitude de paz. Não é isso? É muito mais uma questão interior do que externa. Às vezes você passou aí de roupa preta dos pés à cabeça e vai viver um ano totalmente em paz, com situações de conflito. Porque a nossa vida é assim. Essa historinha mágica casou e agora são felizes para sempre. Isso é coisa só de história mesmo, né, gente? De novela. Nós sabemos que na vida real existem altos e baixos. E o grande segredo, talvez, na minha opinião, até cortando a sério um pouquinho. Pode discorrer. Mas a questão que às vezes eu penso é como lidar com aquilo que deu errado. O que dá certo, você já vai saber lidar, porque deu certo. Agora, como aprendermos a lidar com as frustrações? E isso começa desde quando? Desde criança. Hoje as crianças começam a chorar, você já vai lá e acalma ela, pega no colo, vem cá, chora não, chora não. E nós esquecemos que talvez o choro faça bem. Quer um exemplo disso que eu adoro? O desenho animado Divertidamente. Vocês já ouviram? Já viram? Algum de vocês já viu aqui? Não sei se quem está nos acompanhando. Que fala das emoções. Tanto é que vai sair o 2, né? Fala das emoções. E no momento lá, o crucial não era a alegria. O crucial era a tristeza. Então, aprender a lidar com esses sentimentos. Como isso é urgente. E nós estamos querendo só colocar debaixo do tapete. Eu não quero olhar de frente. Então... Teve coisas que foram excelentes esse ano. Eu não posso nunca dizer esse ano 2023 foi horrível, ele não teve nada bom. Não, ele teve algo bom. Ele teve algo bom que vai servir de base para o 2024. E ele teve algo de ruim que vai me ensinar como no próximo ano não fazer da mesma forma. Só que eu tenho que estar com a mente aberta para isso, senão eu não vou conseguir colocar-me no devido lugar. E aí é onde entra aquilo que a Célia diz lá no início, na minha opinião. Como que é? A autopresença? Autopresença. Eu estou aqui e como eu vou me planejar, como vou me organizar. E até digo, tem que ter às vezes um plano de fuga também, né? Tem que ter ali preparado algo, ó, não deu certo como imaginei. De que forma que eu vou sair dessa situação? Então, às vezes, eu particularmente tento, não sou muito de fazer metas a longo prazo. Eu penso, olha, eu quero isso, vou trabalhar com que tempo, vou lutar, vou me dedicar. Mas se não der certo, como que eu vou lidar com essa situação? Porque senão desmorona tudo e aí até perde o sentido. Isso que o João disse é muito interessante, porque a gente está vivendo num tempo, né, que a gente não tolera mais frustração. E é interessante observar isso, porque as crianças não podem, né, por parte dos adultos, não podem mais ser frustradas ou não podem tolerar uma frustração, né? E por parte dos adultos também, isso é muito comum. Às vezes a gente vê uma criança fazendo birra e acha aquilo feio. E tem muito adulto dando birra. Nossa, fato. Muito adulto dando birra, parecendo criança. Então, a nossa sociedade parece que é um momento do boom da civilização, todos os recursos para que a gente fosse seres humanos mais inteligentes emocionalmente, tanta disponibilidade de recursos que a gente tem. E o que a gente está vendo são adultos dando birra que nem criança, porque também não podem ser mais frustrados. E aí, a vida, ela não é certinha, redondinha, guardada dentro de uma caixinha. A vida é feita de acontecimentos. A vida acontece todos os dias, com coisas boas, com coisas mais desafiadoras. E eu acho que o grande diferencial da vida de uma pessoa adulta é saber fazer isso que o João bem salientou agora. É olhar para aquilo que não foi tão favorável, para aquilo que me desafia e tomar aquilo como ponto de partida. Olha, em 2023 eu não consegui emagrecer os quilos que eu gostaria. Em 2023 eu não consegui me relacionar com uma pessoa, bem com as pessoas. Mas por quê? E aí
se faça uma pergunta. Por que eu não emagreci? Por que os meus relacionamentos não foram tão produtivos? Por que não foram satisfatórios? Não me gerou em mim um bem-estar? E a partir dessa pergunta do porquê, você consegue traçar um caminho para executar. Vamos pegar o ciclo do 2024? Mas, pessoal, como a virada do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro, não vai acontecer nada além daquilo que acontece todo dia. Vão acontecer coisas trágicas na virada do ano, vão acontecer nascimento de vidas na virada do ano, vai ter gente trabalhando na virada do ano. É mais comum que as pessoas festejem, que seja entre amigos, entre família. Isso é importante. Queria dizer que celebrações, elas são muito importantes na nossa vida. Esses momentos de celebração faz com que a gente vibre com a vida. E aqui a gente está falando de vida, de vibração, de coisa boa, né? Quantas pessoas que a gente encontra hoje que não vibra mais com a vida? Celebrar é um ato de vida. E é importante que a gente reúna amigos, que a gente se confraternize, que a gente se abrace, que a gente deseje paz. Mas a gente tem que ter essa consciência de que a partir daquele momento, se eu não tiver uma atitude, como o João disse, né, a gente não vai ter paz. Aquela paz que você desejou para a pessoa que estava do seu lado na virada do ano, se você não tiver atitudes de paz, você não vai gerar a paz e não vai receber a paz. Existe uma coisa muito interessante. Eu gosto muito da palavra de Deus, né? Diz que uma passagem que fala que há um tempo para cada coisa, tempo de plantar e tempo de colher. E eu só colho aquilo que eu planto. E se eu não planto, eu não colho. Isso é fato. Não existe colheita sem plantio. Não existe. E a gente não quer mais plantar. Infelizmente. Parece que eu estou sendo muito dura, mas é a realidade, né? Então não adianta eu querer colher paz só porque eu abracei o meu amigo no 31 de dezembro, no Réveillon, ou porque eu estava de branco, ou porque eu fiz todas as outras orientações aí que acontece. Não adianta. Eu tenho uma imagem, é muito famoso a passagem do ano nas praias, né? E eu sou uma pessoa muito preocupada com aquilo que a gente faz com o planeta em termos de meio ambiente. Isso é uma preocupação pessoal minha. E aí, sabe o que eu fico, uma observação que eu faço? Passou a virada do ano, ali o pessoal tá com a orla da praia lotada de gente, bebendo, se confraternizando. E há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, eu vi uma reportagem. Deve ser 1 ano atrás que tinha pandemia. No outro dia, são toneladas de lixo que o mar engole. E aí eu fico pensando, aquela paz, depois vem os acidentes naturais, né? A natureza, ela responde quando ela não é bem tratada. E ela está respondendo em fenômenos climáticos aí, né? Que a gente está vivendo, uma hora ou outra, com mais ou menos intensidade. E aí eu fico pensando, aquela paz que você desejou ali na orla da praia, o que isso tem a ver com o lixo, Célia? O lixo um dia ele retorna em tragédias naturais. E aí a gente culpa, nossa, o governo, a natureza está respondendo. Será que a gente não é responsável por aquele lixo? Eu abracei, mas eu não gerei paz quando eu gerei aquele monte de lixo que o próprio mar gerei engoliu. Um monte de dor e um monte de família. Exatamente. Talvez com alguma tragédia que vai acontecer. A gente está pensando muito nos nossos atos, muito em loco, muito assim, eu fiz, passou, acabou. Não, nada. Os nossos atos, eles têm um reflexo, uma repercussão muito para além da minha vida ou daquele momento só.
Isso é vida, gente. Isso é vida. É pensar no todo, no coletivo. E isso faz muita parte. Isso faz parte dos degraus de planejamento. Então, eu ser específico na minha meta, eu mensurar de que forma que eu consigo fazer isso, a relevância, que peso que tem isso na minha vida. Porque tem gente que faz meta porque o amigo tá fazendo, a vizinha tá fazendo, ou porque a reportagem lá da televisão falou sobre meta e que parece... ouviu no Café com Esperança que tem que fazer meta. Ou que ouviu aqui no Café com Esperança. Você não tem que fazer meta se isso não for, se isso não fizer parte da sua vida, entendeu? Exatamente. Né? Então isso tem que ter relevância. O que adianta eu fazer uma meta que aquilo eu nunca tinha pensado, mas eu ouvi falar, minha amiga vai fazer, eu também quero, mas isso vai ficar pelo meio do caminho, porque não tem relevância para mim, não tem importância. Então, a gente pensar na relevância, que significado que tem isso para mim. Essa é o grande mal dos nossos tempos. A gente não pergunta mais se aquilo é importante para mim. Faz sentido. Se o outro tá fazendo, se o outro tá indo, vamos fazer também. Segue o fluxo. Segue o fluxo. Exatamente. Nosso tempo acabou, já são 7h50. Quero agradecer a Célia, a Regina, mas antes eu quero ler a mensagem da nossa querida Maria. João, esse programa é bom demais. É bom demais ouvir e cada dia aprender mais e mais. Ô Maria, sempre tão simpático. Um abraço. O Delmo também, mais a Wilza ligados com a gente. Olá, bom dia, paz. Estamos na estrada ouvindo o seu programa. Também tem a mensagem do Wendel. Bom dia, começando o dia com belas músicas e sábias palavras. Parabéns por levar a esperança a toda a sociedade, abraços. Pessoal quiser participar com a gente, ainda falta 10 minutinhos pro programa terminar. 99998-3199. Célia, você quer concluir com algo? Fica à vontade, nosso tempo já está em cima, mas muito obrigado por sua presença. Eu quero agradecer. Eu já falei aqui no programa mais vezes, né, que o nome desse programa, ele é muito sugestivo. Esperança. Café com Esperança. Café com Esperança. Se a gente tomasse todo dia uma dose de café, que todos, acho que a grande maioria de nós gostamos, e junto a gente tomasse também uma dose de esperança, o nosso dia seria muito melhor. A nossa semana, a nossa vida, né? E é isso que eu quero deixar. Talvez a gente se encontre só no ano que vem, né? Então, eu quero deixar essa dose de esperança. E é sempre muito bom estar aqui justamente por isso, por não saber da dimensão que a nossa fala tem, né? E pessoas aprendem conosco e nós também aprendemos com pessoas. João, e se você me permite, hoje eu queria deixar um recado para uma pessoa muito especial, que uma pessoa muito especial na minha vida, e assim, e com isso, para que as pessoas também possam dizer o quanto elas são importantes umas para as outras, fica como dica também. E hoje eu queria deixar um abraço e dizer que do meu carinho, do meu amor, pro meu sobrinho, pro Luiz Felipe. Eu estive com ele ontem à noite, né? E contei que eu estaria aqui. E eu queria dizer pro Luiz Felipe o quanto ele é importante, o quanto eu o amo e o quanto ele faz diferença na minha vida. Tá bom? Um abraço, Luiz. Qual que é o Instagram para o pessoal entrar em contato? O meu Instagram é @Célia Galvão. @Célia Galvão. Célia Galvão. Muito bem. Da outra vez você disse que o pessoal entrou em contato, bateu um papo. Sim. Podem ficar à vontade. Podemos ficar à vontade. Célia vai estar acolhendo cada um de vocês. Obrigado, Célia. Um abraço, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Com certeza terão outras por aí. 7h53, bom dia. Já raiou o novo dia, chegou final de semana. Está
chegando pra você com muita informação, testemunhos e histórias, amor e superação. Um programa diferente, luta e perseverança. Está no ar, seu café com esperança, yeah.